Amado, tem mensagem que a gente prepara. Posso abrir meu coração? Posso? Tem mensagem que a gente prepara e fica uma sensação de, não vai dar para eu pregar o que eu quero em 1 hora. Aliás, isso é meio normal comigo, né? Mas tudo bem. Fica uma sensação para quem estuda, quem prepara a mensagem, alguma coisa assim. Meu Deus, eu podia fazer uma série de mensagem, né? Toda a mensagem é uma série, né? Fica uma coisa assim no coração. E o que estava pairando no meu coração esses últimos dias é mais ou menos isso. Tem a ver com uma certa parte daquilo que eu vou repartir com você hoje, lendo alguns textos, tem a ver com mover profético, tem a ver com uma fluência profética, um espírito profético que nós sabemos que Deus está fazendo se movimentar sobre a igreja destes dias, né? E isso não é à toa. Quando há uma carga do profético um pouquinho maior sobre as igrejas, isso denuncia uma estação nova que todos nós estamos passando. E nós precisamos saber ler esses tempos, saber ler essas estações, saber ler essas movimentações espirituais que estão acontecendo na história, que estão acontecendo no nosso tempo. Amém? No entanto, há uma outra questão. Por exemplo, se você, por exemplo, veio para cá com grandes necessidades, eu não sei como veio o seu coração, se você veio numa condição assim: eu estou desesperado, estou precisando ouvir Deus, estou precisando ser fortalecido, tenho orado, mas não tenho encontrado ainda alternativas ou janelas ou portas para me movimentar, né? Estou precisando de uma direção, a tua oração está prejudicada. Então eu não sei se você veio para cá de repente numa condição assim. Eu quero dizer para você que os nossos momentos de luta, os nossos momentos de crise, os nossos momentos de dúvidas, eles são momentos importantes também. Deus usa esses momentos para nos dar direções. Entenda que toda vez que o povo estava passando em alguma crise, em alguma dificuldade, Deus levantava um profeta que trazia uma palavra que apontava uma direção. E o povo tinha a oportunidade de ajustar sua vida nas direções que Deus estava dando. Nesses momentos, geralmente, de crise, de luta, de angústia, de tribulação, geralmente surge uma palavra profética, surge um profeta, surge uma direção. Então, a palavra profética, segundo 1 Coríntios capítulo 14, verso 3, ela tem um propósito de animar, de consolar, de abençoar. Tem esse propósito. Toda palavra profética tem esse propósito de fortalecer o teu coração, de dar direção e dar forças para você se movimentar na direção da palavra, na direção que é a vontade de Deus. Então eu tenho um misto no meu coração nessa noite. Eu tenho um misto no meu coração. Eu tanto desejo mesmo, profundamente, e estou orando por isso, para que a palavra que Deus ministrar ao seu coração te carregue de força, te carregue de saúde, te carregue de ânimo, te carregue de sabedoria, te carregue de inteligência espiritual, te carregue de respostas, te carregue de uma força sobrenatural, para você se movimentar com poder, com graça, com unção, em todas as direções que você precisa. Te carregue de fé e você prove um sobrenatural relacionado à cura, relacionado à transformação, seja lá o que for, não importa. Que o teu coração abatido seja poderosamente fortalecido, para você continuar lutando, trabalhando e fazendo tudo o que você precisa, que você sabe que é certo e você sabe que é bom. Que a tua vida seja carregada de uma fé, mas de uma fé tão grande, uma fé tão sobrenatural, que perto das dificuldades, dos desafios,
das lutas que estão diante de você, tudo isso pareça pequeno diante da convicção, fé é convicção, diante da convicção de que Deus está com você e Ele é maior do que qualquer problema, qualquer desafio. E a sua presença, a sua unção, a sua graça vai carregar você de tudo o que você precisa. Amém? Isso é uma verdade. É uma verdade que a gente sabe que é verdade, e todo dia a gente sabe que isso é verdade, mas a gente precisa ouvir. Não é isso? Então eu estou dizendo. No nome de Jesus eu estou dizendo. Estou dizendo para você. Agora, uma coisa tremenda também é quando a gente tem condições de discernir os movimentos proféticos, um tempo, a estação que Deus está trazendo para nós. Isso nos dá a chance de encaixar nossa vida nessa estação, nas peculiaridades dessa estação. Amém? Isso é muito importante. A nossa força, a quantidade de poder, a quantidade de unção que pode se manifestar na nossa vida está muito relacionado no quanto eu estou engajado em Deus, em sua vontade, naquilo que Ele está fazendo, naquilo que é próprio e de Deus para aquele tempo. Estão comigo? Tem muito a ver com isso. Deus está se movimentando. Se você fica longe, a quantidade de graça e unção que está, ela é só suficiente. Agora, quando você está engajado, você está de cabeça naquilo que dá, Deus está se movendo, aí uma carga grande e poderosa de Deus vem sobre você, te capacitando a corresponder com tudo aquilo que é necessário para aquele tempo, para o propósito de Deus e para a sua vontade. Eu quero essas duas coisas nessa noite com você. Eu quero essas duas coisas. E eu quero, dizendo já para você o que eu gostaria que aconteça no seu coração: fortalecimento, graça, unção, cura, salvação para aqueles que precisam, mas também abertura da compreensão de um tempo que Deus está trazendo sobre o mundo, né, para que a gente aumente o nosso discernimento e de repente isso estimule o nosso coração e a nossa espiritualidade, carregando a gente de fé para mover a gente na direção de cumprir o nosso chamado e a nossa vocação. Amém? Eu quero, então, falando sobre você, a respeito disso, eu quero dizer o seguinte: eu quero me referir a alguns textos relacionados à importância que Deus dá na sua palavra para a gente dar ouvido às palavras proféticas. Por exemplo, 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20, o texto diz assim: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse. Esse texto, 2 Crônicas, capítulo 20, é um texto muito conhecido. Eu mesmo já preguei em cima dele algumas vezes, sobre aquele episódio do rei Josafá, quando eles têm um grande livramento. É uma coisa poderosa. Agora, esse grande livramento que o povo teve, que o rei teve, estava associado a uma palavra profética que foi liberada. Ok? Daí o texto dizer: pela manhã cedo se levantaram e saíram, foram ao deserto de Tecoa, e saíram eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. Amém? Quando eu iniciei dizendo que dava para a gente esticar, por exemplo, tem uma série de textos que eu poderia mencionar para carregar a gente de ensino e conhecimento a respeito desse princípio espiritual, de que quem se engaja na palavra, quem se movimenta a sua vida na direção de palavra, mistura a sua vida nas verdades de uma palavra liberada por Deus, uma palavra profética, prova essa provisão sobrenatural do céu sobre você, e isso pode ser chamado biblicamente de prosperidade. Prosperidade não significa necessariamente você encher o seu bolso de dinheiro, de bens materiais e tudo mais. Prosperidade tem a ver com uma pessoa ser suprida por Deus de tudo que ele precisa, mas também
essa pessoa está plenamente engajada, envolvida na vocação, na sua vocação e no seu chamado. E nesse ambiente ele é pleno, porque ele está no lugar certo, fazendo a coisa que foi chamada para fazer, carregado de Deus, cumprindo o chamado do Senhor. E sendo suprido pelo céu para ser quem ele precisa ser, para fazer o que ele precisa fazer. Essa pessoa, a pessoa próspera, não é necessariamente a pessoa que tem mais dinheiro na conta bancária, não é isso. Não é isso. É a pessoa que está no centro da vontade de Deus. Essa é uma pessoa próspera. Não importa quanto ele tem de dinheiro. A pessoa que está no centro da vontade de Deus, ela é plenamente suprida de tudo o que ela precisa. Amém? Então, esse texto, 2 Crônicas 20, 20, chama o povo para dar atenção aos moveres proféticos e vários outros textos. Mas eu quero me referir a algo que é muito interessante, que faz parte da língua hebraica. A língua hebraica, o hebraico, ele tem muitas coisas lindas no hebraico. Primeiro, a letra, o alfabeto hebraico, são as letras da língua, evidentemente. Tem um segundo significado, que o alfabeto hebraico também é numérico. Não existe uma grafia numérica em hebraico. A grafia numérica é a própria letra do alfabeto. Aleph, Bet, Gimel. Aleph é a primeira letra do alfabeto, é 1. Bet é a segunda letra do alfabeto, é 2. Gimel é a terceira letra do alfabeto hebraico, então é 3. E assim, o hebraico escreve os números com as próprias letras do próprio alfabeto. Não existe uma grafia em número como tem no mundo ocidental, como tem na nossa língua. Então, ela tanto é a letra para as palavras, né, do alfabeto, como também ela tem um valor numérico. Mas as letras do alfabeto hebraico, elas também têm uma simbologia profética. Isso é poderoso, nenhuma outra língua no mundo tem isso, mas o hebraico tem. A letra em hebraico tem simbologias proféticas. O Aleph, por exemplo, eu não pus nenhuma imagem dessa letra, né? O Aleph, por exemplo, ela é um desenho que tem a junção de 3 outras letras hebraicas. É uma arte, é uma obra de arte. A escrita hebraica é uma grande obra de arte, e você, quando estuda, você percebe, só Deus podia ter pensado numa coisa dessa aqui, né? Isso é divino, é do céu mesmo, não tem como não ser. Então, a primeira letra, Aleph, é a junção de três outras letrinhas, né? Que é um apóstrofe em cima, um apóstrofe embaixo, um iod no meio, né? É muito interessante, porque as duas letras que juntas compõem, se desenha a letra Aleph no hebraico, são 2 letras que estão no nome Yahvé, estão no nome de Deus. É muito interessante. Daí o Aleph, ela tem um desenho, tem um simbolismo profético. Ela parece 2 mãos se juntando. E o simbolismo profético é como se Deus se movimentasse na direção do homem, o homem se movimentasse na direção de Deus, e ele desse segurança ao homem. O simbolismo do Aleph é essa ligação de Deus com o homem. Agora, tem o iod, que é dentro, é o meio da letra. Essa letra aponta para a pessoa de Jesus Cristo. E é só Jesus, que é bem no meio da letra, é só Jesus que consegue promover essa ligação. Isso é uma arte pura. É teologia misturado com arte, mistura com criatividade, com beleza, com poesia. É a coisa mais linda do mundo esse negócio. Num desenho, numa simples letra que tem 3 traços. Um aqui, um no meio. É isso. O Evangelho está ali. Que coisa maravilhosa. O Evangelho está simbolizado numa única letra. Numa única letra. Né? Então, o hebraico é carregado de simbolismos proféticos.
Não é só uma letra para escrever uma palavra, não é só uma numeração, mas ela em si simboliza, tem algum símbolo profético. E o que acontece? Esse conjunto de... quem estuda a profecia, quem se mergulha no entendimento, no conhecimento dos moveres proféticos, de como os profetas se movimentam e tudo que a palavra de Deus é como palavra de Deus, e o que a palavra de Deus nos ensina, como ela revela os tempos, como ela aponta e revela o coração de Deus, quem estuda um pouco disso sabe que a questão dos números também são importantes. Os números têm significados, né? Por isso, 3, a Trindade, o número 3 é o número que fala de completude. O número 1 é o começo de todas as coisas, também aponta para Deus, aponta para Deus criando a humanidade e Jesus no meio, fazendo a ligação, mas também o Aleph é o número 1, porque Deus é o número 1, Ele é o início de todas as coisas. O número 2 tem um simbolismo de parceria, de companheirismo, de irmandade. Então, o número 2 na Bíblia tem esse negócio de as pessoas estarem juntas. Então, é um símbolo. O número 3 fala de plenitude, fala da trindade, fala do tripé, da sustentação das coisas. Tudo é sustentado por esse tripé da trindade. E a assinatura de Deus, você observa na criação, na raça humana, a água, por exemplo, em 3 estados. Então, Deus se manifesta como Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, a Trindade é o número da comunidade, é o número da comunhão, é o número da plenitude da divindade. O número 4 fala de amplitude, de completude no sentido de alcance, de os 4 estações do ano. Norte, sul, leste, oeste, esqueci o nome disso, mas os pontos cardeais. Então, o número 4 fala de abrangência. Número 4 fala de vamos cobrir todo o planeta Terra, os 4 cantos do planeta. No trono de Deus tem 4 seres viventes. Os 4 seres formam a base do trono de Deus, são 4, porque em todas as dimensões. O número 4 aqui significa que o poder de Deus, a unção de Deus, a sua soberania, cobre absolutamente todos os 4 cantos do universo, do mundo visível e do mundo invisível. Não tem 4 cantos, a Terra não tem canto. Aliás, a terra não tem canto, então é uma figura de linguagem. A verdade cobre tudo, plenitude, compreende tudo. Número 4. Número 5 fala, por exemplo, dos 5 ministérios, fala de parceria, fala de trabalho, fala de responsabilidade. Os 5 ministérios de Efésios 4:11. Profeta, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, fala de trabalho em equipe, coisa linda. Número 6. Deus cria o homem no 6º dia, o número 6 é o número de homem. Lá em Apocalipse você fala assim, o número da besta é o 666, 666, número de homem. E o número 7 é a perfeição. Deus é perfeito em todas as coisas. Aí o número 7 é uma completude é uma ampliação do número 4. É o 4, a completude sobre todas as coisas, mais o 3 da trindade dá... 4 mais 3 dá? Tá. Então, o 4, a completude de todas as áreas, de todas as dimensões do universo criado, visível e invisível. Aí você põe o 3 da trindade e dá 7, que é a perfeição. Então, o 4 é a completude das coisas criadas, o 7 é a completude de todas as coisas, a soberania de Deus sobre todas as coisas. Ele é soberano e está acima de todas as coisas. O número 8, por exemplo, simboliza novos começos. Depois o 7 é uma estação, o fechamento de uma estação. A semana tem 7 dias. Então, o número 8 na verdade, é o início da próxima estação. Então, o número 8 simboliza novos começos, uma coisa maravilhosa. Número 9, 3 vezes o 3 da trindade. Por exemplo, um dos toques do shofar é chamado teruia. Teruia é um toque de shofar que é de 3 em 3, 9 toques. E os 9 toques do shofar, quem toca shofar sabe. Alguém toca shofar? Ninguém toca shofar aqui. Eu toco shofar. Nós tocamos.
né? Eu tenho alguns chofares em casa lá, tem alguns, deixa para lá. Aí, o que acontece? Um dos toques do chofar, os toques do chofar são orações, são sons, mas são orações. Aí o simbolismo profético do toque do chofar tinha propósitos diversos, mas o teruia, que é o nome desse toque de chofar, ele, no conceitual hebraico, é como se fosse choro, são gotas de lágrimas que estão caindo daquele que está arrependido. Então o teruia, no toque do chofar, é um chamado ao arrependimento. Quando no dia das trombetas, era tocado, no dia das trombetas, você sabe das 3 festas solenes, né? A Páscoa, mais primícias, a Páscoa, primícias de asmos, as 3 primeiras festas solenes, depois o Pentecoste, a quarta festa, mas é o segundo momento que um povo se reunia em Jerusalém. Primeiro o povo se reunia para as 3 primeiras festas, pouco mais de 7 dias, depois eles iam para Jerusalém no tempo do Pentecostes, depois eles voltavam para Jerusalém na terceira festa solene, que não eram 3, não eram a terceira festa, na verdade, eram a festa das trombetas, a festa do dia do perdão e a festa das cabanas, né, do Sucote, a festa dos tabernáculos. Então eram mais 3 festas no início, uma festa no meio, 3 festas no final. Aqui dentro, na época da festa dos tabernáculos, a primeira das festas era a festa das trombetas, que nada mais era do que o chamamento do povo ao ajuntamento. Chamamento do povo. Logo na sequência era o dia do perdão, que hoje você vê é o Yom Kippur. Aconteceu há pouco tempo, ali no mês de setembro, outubro. Yom Kippur é o dia do perdão. Então, é a trombeta chamando o povo para o perdão, para a reconciliação com Deus, confessar pecados, quebrantamento, para depois entrar na festa das cabanas, na festa dos tabernáculos. E a festa das cabanas, propriamente dito, ela profetiza a glória eterna, ela profetiza a segunda vinda de Cristo, ela profetiza o reino absoluto de Jesus Cristo estabelecido em toda a terra. Há um simbolismo profético em todas essas festas. Então o que acontece? Na festa das trombetas se toca o teruia, venham ao arrependimento, chorem na presença de Deus, quebrante seus corações, por causa dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas desobediências, vamos ao quebrantamento. São 9 toques. Então o número 9 lembra um pouco isso também. Número 10 é o número da responsabilidade. Número da responsabilidade, 5 ministérios vezes 2 dá 10, a responsabilidade de quem assume o chamado e a vocação, multiplicado, porque nunca é sozinho, sempre é com muitos, é a igreja toda, é o povo de Deus mobilizado. Então o número 10 é o número da responsabilidade. Então tem um conjunto de simbolismos, muito bem, e dentre esses muitos simbolismos que a gente vai estudando e aprendendo, a gente vê o significado do número 15, do número 20, 22, 24, 12, o número de governo, aí o número 40 dias de Jesus orando, 40 anos no deserto do povo, 40 dias de jejum de Moisés, 40 dias de oração e jejum de Jesus, né? Um conjunto de significados. Aí a gente bate no número 80. É sobre o 80. Tudo isso que eu estou falando para você só para falar do 80. Tá? Tudo isso aqui é só para falar do 80. Você pode esquecer tudo que eu falei, mas não vai esquecer do número 80. O que é o número 80? Primeiro que nós estamos, o nosso calendário gregoriano, ele anda junto com o calendário, mas não anda junto, mas ele, comparado com o calendário hebraico, né, o ano para o judeu, hoje, é o ano 5.783. 5.783. E nós estamos no ano 2023. Estão comigo? Mas eles estão no ano 5.783. Muito bem. Acontece que há
há alguns anos atrás, 3 anos atrás, iniciou-se uma década. E na Bíblia, a leitura dos tempos, pelos profetas e pelo povo, pelos sacerdotes, pelos doutores da lei, eles sabem que Deus se move por estações. Daí a palavra em grego muito usada no Novo Testamento, grego, é kairos. Se usa muito pouco a palavra cronos. Cronos é relógio, é contagem de hora, um por um, aqui minuto por minuto, é o cronos. Mas no Novo Testamento, a palavra que se refere a tempo, que é mais usada é kairos. Kairos são as estações de Deus, porque parece que Deus funciona por estações, por períodos, por tempos, por fases. É assim que Deus se movimenta, pelos seus kairos. Muito bem. E os estudiosos da Bíblia e os profetas sabem que Deus se move por estações. E eles contam também as décadas. Eles contam os tempos, associam em alguma forma o Cronos e o Kairos, e eles entendem e discernem que Deus inicia as novas estações respeitando os números da contagem dos anos que a nação tem contado. Então, há 3 anos atrás, começou o ano 5.780. Por que o número 80? O número 80, lembra que o número se escreve com letras. As mesmas letras que se usam para escrever o número 80 são as mesmas que se usam para escrever a palavra boca. Estão comigo? 80, escreve 80 aí, em hebraico, boca. Agora escreve boca, boca. É a mesma coisa, são as mesmas letras. E o entendimento profético é de que, olha que interessante, 70. O número 70 se escreve com as mesmas letras que se usam para escrever a palavra ver. Observar, prestar atenção, ver. 70. 80 é boca. Sabe qual é o entendimento profético nesse negócio? É que na década de 5.570, ou em 2010, para nós, iniciou-se a década da observação. Um tempo que a gente deveria olhar, a gente deveria ver, e ver as coisas de Deus, ver o que é que está acontecendo. Quando entra, há 3 anos atrás, a década do Pei, a palavra Pei é boca, em hebraico. Pei é também o número 80. Quando iniciou, há 3 anos atrás, iniciou a década do Pei, a fase do Pei, a estação do Pei. É a palavra, é a estação da boca, é a estação da proclamação, é a estação dos decretos, é a estação da pregação do Evangelho, é a estação da proclamação das verdades de Deus. É um tempo em que temos de falar a palavra de Deus, falar a vontade de Deus, pregar a palavra de Deus de dia, de noite, de todo tempo. Falar e não parar de falar, porque nós estamos na década do Pei. Amém? Amém? Quando começa 2021, o que acontece? Alguém desavisado diria, só mais uma coincidência. Mas um profeta leria isso diferente. Põe os óculos das profecias, que leitura você faz? Logo no início da estação Pei, da década do Pei, todo mundo é amordaçado, põe um negócio na cara, as pessoas vão para casa e ninguém pode mais ter contato com ninguém. Mas logo no início da década da pregação, da década da proclamação, da estação em que a igreja deve pregar. Estão comigo?
Nós estamos no tempo da pregação. Isso pulsa no teu coração como pulsa no meu? Estamos num tempo em que a gente tem que falar de Jesus, que a gente tem que proclamar o Evangelho para as pessoas. Isso pulsa no teu coração como está pulsando no meu, queimando no meu? Parece que é urgente. Precisamos pregar, falar do Evangelho, pregar para as pessoas. Aquilo que falamos, aquilo que decretamos, que declaramos, aquilo que sai da nossa boca, é importante na década do PEI. Por que nós somos tão tentados? Tentados por Satanás. Para a reclamação, para a murmuração. Porque com a nossa língua, a gente pode anular as promessas profetizadas para nós mesmos. No momento abençoamos, no outro momento amaldiçoamos. No momento damos graças, no outro momento reclamamos. A gente vai cancelando, vai zerando a nossa conta. Nós precisamos santificar nossa língua. Nós precisamos santificar nosso coração. Nós precisamos santificar nossa cabeça. E aprender a pensar todas as coisas do ponto de vista de Deus e da eternidade. Nós precisamos proclamar, nós precisamos crer, mesmo nos dias mais difíceis, em que está faltando força, está faltando ânimo, está faltando graça, está faltando tudo. Eu ajoelho e eu declaro a vontade de Deus, contra a minha alma às vezes, contra meu coração, contra a minha vontade, contra a minha disposição, contra o meu interesse, contra o bem-estar do meu próprio corpo às vezes. Eu ajoelho e eu oro e eu declaro a vontade de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha célula, sobre a minha igreja, sobre a minha cidade, sobre tudo. Sobre o meu trabalho. É um tempo especial. Nós temos que purificar nossa língua. Na década do PEI, aquilo que a gente disser pode afetar a nossa vida. Não reclame das coisas. Santifique a tua língua. Não reclama das pessoas, não reclama do governo, não reclama do desgoverno, não reclama do que seja lá o que for, não importa. O mundo inteiro está em guerra. O mundo inteiro está de cabeça para baixo. Tsunami pelo Brasil inteiro. Enchentes assustadoras, nunca vimos tal coisa. Vocês estão acompanhando tudo isso? Um calor esquisito. Demorou para vir calor, agora está um calor insuportável. E quando chove, acontece um monte de destruição. Lá no prédio onde eu moro, hoje entrou uma notícia lá no grupo de WhatsApp, onde moro, o salão da churrasqueira ali, caiu forro por causa da tempestade. Meu Deus! Muita coisa esquisita acontecendo no mundo inteiro. Nós estamos em tempos estranhos. O mundo está vivendo, alguém comentou que o calor vai ficar até o começo do ano que vem, vai ficar calor, e vai ser um calor como nós nunca passamos. O mundo está estranho. Está todo mundo esquisito. Agora, como é que um profeta olharia essa situação? Como é que um profeta de Deus, alguém que põe os óculos da palavra de Deus e sabe fazer uma leitura do ponto de vista do céu e da eternidade, o que ele diria a respeito do tempo que estamos passando? Mesmo que
a gente não consiga definir perfeitamente o tempo que estamos passando e todas as peculiaridades do nosso tempo, há uma certeza que nós temos. Nós estamos em tempos em que o que sai da nossa boca tem que estar ajustado com a palavra de Deus. Nós estamos em tempo de pregar o Evangelho. Nós estamos em tempos de falar de Jesus. Nós estamos em tempos de proclamar as verdades de Deus. E aquilo que a gente falar com a nossa boca vai influenciar na nossa vida daqui para frente. Lembra os líderes, quando fizemos um dos nossos retiros, não sei se ano passado ou esse ano passado eu acho, e nós fizemos as 3 afirmações. Nós somos o que vemos. Lembra disso? Líderes? Nós somos o que vemos. Nós temos o que falamos. Somos o que vemos e temos o que falamos. Murmuração, reclamação, tenho o que eu falo. Palavras depreciativas, palavras de não dá, não consigo, não posso, nunca consegui, vai ser difícil. Eu tenho o que eu falo. Está difícil, mas a gente vai superar. Eu tenho o que eu falo. Está impossível, mas é assim que é bom, porque o milagre vai ser tremendo. Eu tenho o que eu falo. Estou no meio de um tratamento, está difícil, as coisas não estão apontando para um lado bom, mas eu tenho Deus, Deus vai intervir. Eu tenho o que eu falo. Lido com algumas dependências, algumas questões da minha vida, é muito difícil eliminar alguns pecados, tirar isso da minha vida, mas eu tudo posso porque o Deus me fortalece. Eu vou conseguir, porque a força do Senhor virá sobre mim. Eu tenho o que eu falo. Declaração de fé. Não é só dizer o que está dentro de você, é fazer vir à existência o que você fala. Parece que acontece, é uma dinâmica que entra e sai, que acontece dentro, acontece fora. Você ajuda na construção da realidade. Você participa da construção da realidade, falando o que você fala. Eu estou triste, eu ando cansado, desanimado, abatido, sabe? Difícil de entender. Ai, não sei até quando isso vai durar, Falo assim, ó, eu estou um caco, mas Deus vai me abençoar. Ele vai me fortalecer. Eu vou prestar atenção. O Espírito Santo vai me dar capacidade para ouvir. Eu vou superar tudo que preciso superar. Não porque eu sou forte, porque eu sou fraco, mas a força do Senhor é comigo. Eu não sei até quando vai, mas Deus vai me sustentar tudo que eu precisar. Muda tudo. Muda tudo. Amém, queridos? Muda tudo. Nós estamos na década do PEI. O mundo está estranho. Olha, presta atenção. Suponha comigo, vocês estão comigo, gente? Estou falando de coisas espirituais para espirituais, amém? Suponha comigo que Jesus possa voltar pelos próximos 10 anos, ou 7. Só suponha, não estou falando o que faz. Amém, gente? Ok? Mas eu preciso repetir isso. Estou fazendo nenhuma declaração leviana. É só uma suposição. Né? Suponha que Jesus volte nos próximos 7 anos. E pelos próximos, então, anos, pode ser que o trio satânico de Apocalipse apareça, o anticristo personificado, personalizado, ele vai aparecer, vai dar solução a todos os conflitos do planeta, e depois vai estabelecer a paz, e vai estabelecer um governo mundial pleno, com governo unificado, moeda unificada, religião unificada, e ele vai governar e vai levar o mundo para um tempo de paz absurdo. Mas haverá um momento dentro desse tempo em que ele vai reclamar adoração para si. Quando isso acontecer,
aí vai acontecer a maior de todas as guerras do planeta. Aí ligado a isso é que Jesus está vindo. Primeiro o anticristo aparece, depois é que acontece a segunda vinda de Cristo. Então, se por acaso isso for acontecer nos próximos 7 anos ou nos próximos 10 anos, a gente está no tempo propício da proclamação. A gente está no tempo exato da pregação. Porque o evangelho precisa ser pregado, as pessoas precisam decidir o que quer da vida. Porque depois não vai ter mais tempo. Elas vão precisar decidir. Amém? Suponha comigo. Nós estamos no tempo da pregação. Estamos no tempo de ajustar nossa vida ao céu. Estamos no tempo de nos consagrarmos. Porque haverá perseguição. Quando o anticristo se estabelecer na terra, eles vão perseguir a igreja. Eles vão perseguir os cristãos. Um time de cristãos que está acostumado com a reclamação, com a murmuração, com a lamentação, com a autocomiseração, não vai suportar. Mas um time de cristãos que sabe o valor e o poder do profético, que sabe o valor e o poder da palavra de Deus, que sabe o valor e o poder da fé, que sabe o valor e o poder de um bom posicionamento diante de Deus e usar bem a palavra de Deus, ele traz à existência o que for preciso. Ele fabrica aquilo que ele precisa, ele fabrica as realidades, por causa do poder da palavra, da pregação, da proclamação, da fé, da profecia, dos decretos que vêm a partir da palavra de Deus. Ele traz as coisas à existência, e força e ânimo para suportar tudo o que precisa. Porque ele já está aprendendo a funcionar segundo o padrão da eternidade. Não segundo o padrão do mundo, mas o padrão da eternidade. Estão comigo? Eu quero passear por alguns textos. Vem comigo aqui. Presta atenção. Como esse negócio da necessidade da gente purificar nossa língua, a gente ajustar todas as nossas palavras e as nossas declarações, são importantes para esse tempo. Provérbios 18, 6-8 diz assim: os lábios do insensato entram na contenda, e por açoites brada a sua boca. A boca do insensato é a sua própria destruição. A boca do insensato, não são os braços, não são os pés, não são a arma, não é a honestidade, não é o coração, é a boca. A boca do insensato é a sua própria destruição, e os seus lábios, um laço para a sua alma. Às vezes a gente mesmo se amarra, a gente mesmo se condena, a gente mesmo coloca algemas. A gente precisa pôr a palavra de Deus na nossa boca mais. Verso 8. As palavras do maldizente são doces bocados que descem para o mais interior do ventre. O verso 8 está falando daquele prazer de falar mal dos outros. São doces bocados. Aquele prazer sádico. De falar do vizinho, de falar do parente, de falar do cunhado. Amém? Provérbios 18, 20 e 21 diz assim: do fruto da boca o coração se farta. Do fruto da boca o coração se farta. Do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Josué capítulo 1, verso 8. Josué 1, 8.
Não cesses, palavra para Josué, está no início do seu trabalho, do seu ministério. Deus falando com Josué, não cesses de falar deste livro da lei, os 5 livros da lei que Moisés escreveu. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Fala a palavra de Deus. Fala o que a palavra de Deus fala. Fala. Declara. Amém? Está difícil, hein? Como é que você fez esse mês com o teu salário? Cara, Deus tem me abençoado. Ele é a minha provisão. Ele cuida de mim. Ele me dá graça e sabedoria para não gastar o que eu não preciso gastar, e o que eu não tenho que gastar, e gastar o que eu não tenho. Senhor, cuida de mim. Ele não me deixa faltar nada. Um reclama e falta. O outro declara a fé e provisão de Deus. Você acha que Deus não vai cuidar deste? Vai cuidar. Mateus 15, 18. Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. É o que sai da boca. É o que contamina o homem. Entenda, há alguns textos, parece que a coisa vem e vai, assim. Dentro e fora. Mateus 12, 33 a 37 diz assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas. Mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que, de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Haverá um dia de juízo. Um dia de prestação de contas. Porque pelas suas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Por isso, Romanos capítulo 10, Paulo fala: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, em teu coração creres que Ele é Senhor, e com a tua boca confessares que Ele é o teu Senhor, serás salvo. Que no teu coração creres, e com a boca confessares, serás salvo. A gente declara, começa uma nova vida, depois ajusta a nossa vida a essa verdade. Provérbios 16, 23 a 25 diz assim: o coração do sábio é mestre de sua boca. O coração do sábio é mestre de sua boca. E aumenta a persuasão nos seus lábios. Palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Há caminhos, verso 25, que parece direito ao homem. Verso 25 dispensa. Lucas 6, 45. O homem bom, do bom tesouro do coração tira o bem, e o mal, do mau tesouro tira o mal, porque a boca fala do que está cheio o coração. Não saia, Efésios 4, 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Provérbios 12,
14, depois 17 a 19, cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca. E o que as mãos do homem fizerem, ser-lhe-á retribuído. Lei da semeadura aqui. Dois princípios maravilhosos nos versos 14. 17. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa a fraude. 18. Não há alguém cuja tagarelice é como pontas de espada, mas a língua dos sábios é medicina. O lábio veraz, ou aquele que fala a verdade, o lábio veraz permanece para sempre, mas a língua mentirosa, apenas um momento. Salmo 19, 14. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Colossenses 4, 6. Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Eu finalizo a lembrança de Provérbios 12, 14, que diz: cada um se farta de bem pelo fruto da sua boca, e o que as mãos do homem fizerem, ser-lhe-á retribuído. E eu quero fazer 5 afirmações aqui. Temos o que falamos. 5 afirmações relacionadas à necessidade do momento de nós vigiarmos a nossa língua, cuidarmos da nossa língua, repensarmos aquilo que nós declaramos durante o dia, como nós usamos a nossa língua, inclusive a respeito de nós mesmos, da nossa família, do nosso tempo, da nossa cidade, das nossas finanças, da nossa igreja, das nossas células. Amém? 5 verdades aqui. Temos o que falamos. Do bom tesouro, o homem bom do bom tesouro tira coisas boas. O que você tem armazenado no teu coração? Reclamação ou gratidão? Declarações de fé, palavra de Deus, ou palavras fúteis que não têm a menor importância para a edificação? Do bom tesouro. Temos o que falamos. Segundo, abençoe o tempo todo. Abençoe a tua vida, abençoe o teu casamento, abençoe teus filhos, abençoe tua célula, abençoe teus liderados, abençoe teu trabalho, abençoe teus alunos, abençoe as tuas finanças, abençoe teus amigos, abençoe teus concorrentes. Abençoe. O tempo inteiro abençoe. Abençoe, abençoe. 3. Sua declaração de fé, baseado na palavra, trará à existência realidades. Todas aquelas que for preciso. 4. Reafirme com fé a palavra de Deus sobre a sua vida e situação. Reafirma. 5. Não anule as bênçãos com palavras de murmuração ou reclamação. Amém? Em tempos de crise, em tempos de luta, em tempos de dificuldade, em tempos que as coisas não estão muito claras, são os momentos que a gente tem que relembrar do que Deus tem falado conosco. Traga à memória as palavras de Deus, ou as próprias palavras da Bíblia, e reafirme elas sobre você. Reafirme elas sobre a tua casa, reafirme elas sobre a sua vida, reafirme elas sobre a sua célula, sobre o teu chamado, sobre a tua igreja. Amém, queridos? Nós estamos na década de Pei. Estamos num tempo de pregar, num tempo de proclamar, num tempo de declarar,
de decretar, um tempo de colocar a palavra de Deus no coração e na boca, no tempo de profetizar. Amém?